Vamos dar continuidade aqui, então, aos nossos produtos químicos farmacêuticos com atividade antimicrobiana. Já finalizando, né? Encaminhando para um nosso final da disciplina. Então, hoje nós veremos aí os antimicobacterianos. São utilizados para combater as micobactérias. As micobactérias têm características diferentes que fazem com que seja bem difícil combatê-las. São causadoras da tuberculose e da hanseníase. E os antifúngicos. Fungos também têm suas características próprias, assim como as bactérias. Os fungos possuem estruturas bioquímicas que são um pouquinho diferentes das nossas. Um pouquinho, digo, porque os fungos também são células eucarióticas. E aí é que está a coisa. Lá no começo da disciplina a gente viu que ter alvos terapêuticos é o passo principal para que se consiga desenvolver um medicamento. No caso das bactérias, esses alvos terapêuticos são teoricamente mais seguros, porque as células bacterianas são procarióticas. Só que o problema dos antibióticos é que, de acordo com a teoria endossimbiótica da origem mitocondrial, os antibióticos podem fazer mal para as nossas mitocôndrias. E aí a coisa fica ruim. Fora isso, a célula bacteriana é bem diferente da nossa. O ribossomo bacteriano é diferente, então ele se torna alvo também da ação de fármacos. Enzimas bacterianas também são bem diferentes das nossas. A gente não tem, por exemplo, enzimas semelhantes às das bactérias que giram o DNA, que sintetizam o ácido fólico dentro da célula bacteriana, então elas se tornam alvos. Já os fungos, por serem também eucarióticos, têm uma estrutura mais aproximada das nossas células. Então os efeitos tóxicos dos antifúngicos também podem ser observados, se utilizados em grande concentração ou dependendo da capacidade que aquele organismo tem de biotransformar os medicamentos. É o que veremos quando a gente entrar ali nos antifúngicos. Mas para começo de conversa, veremos aí os antimicobacterianos. Um breve resumo: as micobactérias são bacilos aeróbicos em forma de bastonete que se multiplicam lentamente a cada 18 a 24 horas in vitro. Então são bactérias que, apesar dessa capacidade lenta de multiplicação, causam uma série de problemas porque se instalam até mesmo dentro de células. E aí vão se multiplicando lentamente, causando uma série de problemas para o nosso organismo. Essas bactérias também podem produzir biofilme, é onde elas se protegem da atuação tanto do sistema nervoso central quanto dos fármacos. Suas paredes celulares contêm ácidos micólicos que lhe conferem a denominação do gênero, por isso que são chamadas de micobactérias, por causa dos ácidos micólicos. Elas produzem paredes celulares altamente lipofílicas que coram mal com a coloração de Gram. Uma vez corados, os bacilos não descoram facilmente com solventes orgânicos acidificados, por isso são denominados ácido-resistentes. Apenas questões técnicas relacionadas com a identificação dessas bactérias. As infecções micobacterianas resultam na formação clássica de lesões granulomatosas, de crescimento lento, e causam destruição de tecidos em qualquer lugar do organismo. Então elas se tornam granulomas. Crescem lentamente,
possuem uma parede celular com ácidos micólicos, podem produzir biofilme. Então elas vão lentamente ganhando espaço e são dificilmente eliminadas. Então aquela estrutura, aquela colônia bacteriana, acaba se tornando um granuloma. Na tentativa que o organismo tem de eliminar essas bactérias, são formados aí esses granulomas. Ela pode causar a infecção tuberculosa latente, a Mycobacterium tuberculosis. Então, é uma tuberculose que se estende, se arrasta, possivelmente por anos, prejudicando o organismo. E também a doença conhecida como tuberculose, a tuberculose que se arrasta normalmente. A infecção tuberculosa latente, infecção tuberculosa latente, o paciente está infectado com Mycobacterium tuberculosis, mas não tem sinais ou sintomas da doença tuberculose ativa. Então isso mascara o resultado. O paciente não tem os sinais e sintomas. E assim ele vai vivendo a vida normalmente, né? Até que, de acordo com essa multiplicação lenta das micobactérias, ele pode ter um quadro repentino sendo desenvolvido. Mas é muito difícil de detectar essa infecção, né? Latente. Então, isso pode ser objeto de pesquisa de vocês enquanto estiverem fazendo a anamnese desses pacientes. Talvez episódios de febre recorrentes, mas não caracterizando uma doença que está instalada naquele organismo naquele momento. Episódios em que essa pessoa se sente mal podem trazer à tona esse risco de uma infecção tuberculosa latente. Mas é claro também que a gente espera, epidemiologicamente falando, que ela se desenvolva em torno de surtos de tuberculose, porque esse bacilo tem que ser disseminado para outras pessoas, né? A tuberculose é a principal causa infecciosa de morte no mundo. Então é bem perigosa essa doença. Aumentando. Professor. Pois não? Pode falar. Professor? Tem link, acho que a turma toda tá num outro link, acho que aconteceu alguma coisa. Será que você pode mandar o link lá no WhatsApp, por favor? WhatsApp? Será que eles entraram na aula certa? Eu acho que não. Aí, ó, estão entrando. Então? Beleza. É aula 25 hoje. E junto dessa Mycobacterium tuberculosis, a gente também tem outras micobactérias não tuberculosas. Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelulare. Veja que até pelo nome você já identifica qual que é o principal perigo dessas micobactérias. Elas entram nas células e aí se multiplicam a partir dali. Dentro das células é como se elas fossem, entre aspas, tá? Vírus. Os vírus não são encontrados pelos anticorpos. Só que a gente tem um sistema imunológico, um desenvolvimento do complexo principal de histocompatibilidade, que é o MHC, em que a célula infectada por vírus avisa os linfócitos TCD8 para que as células inteiras sejam eliminadas. Então, a célula que está infectada por vírus, ela comanda a sua própria autodestruição. Agora, essa micobactéria presente no citoplasma, ela não ativa nenhum sinal defensivo. E é por isso que essas micobactérias são muito perigosas. Que elas vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando lentamente, até que desencadeiam uma resposta inflamatória em algum momento. E aí surgem esses granulomas, que destroem completamente o tecido. Você, em filmes que você percebe que existe a tuberculose, né, em algum personagem,
você percebe a deterioração lenta daquele personagem. Em um dado momento ele começa a tossir sangue, e assim sucessivamente, e a doença não tem cura, porque antigamente não se tinha alternativas para esse tratamento, né? Mycobacterium quelonae, Mycobacterium abscessus, Mycobacterium cansaci, Mycobacterium fortuitum e, finalmente, Mycobacterium lepre, que causa a hanseníase, conhecida como lepra também, né? Basicamente, esse é o mesmo esquema, só que aí ela está presente na região subcutânea, Mycobacterium lepre. E aí as reações inflamatórias são granulomatosas que destroem o tecido. Então, o paciente chega até a perder partes do corpo. O tratamento da tuberculose, em geral, inclui 4 fármacos de primeira linha. Então, aqui eu coloquei para vocês o resumão dos fármacos que são utilizados para o tratamento da tuberculose: etambutol, isoniazida, pirazinamida, rifabutina, rifampicina e rifapentina. E existem os medicamentos de segunda escolha: ácido paraminosalicílico, aminoglicosídeos, que nós já vimos, bedaquilina, capreomicina, cicloserina, etionamida, fluoroquinolonas e macrolídeos. Esses fármacos de segunda linha são normalmente menos eficazes, mais tóxicos e, portanto, menos estudados. São menos utilizados, são usados em condições críticas, quando o tratamento de primeira linha não faz efeito. Eles são usados em pacientes que não toleram os fármacos de primeira linha ou que estão infectados por micobactérias resistentes. Então, quando a bactéria produziu resistência, ou o paciente não tolera esses medicamentos, aí entram em ação os de segunda escolha, ou a associação sinérgica entre eles. Nenhum fármaco foi desenvolvido especificamente para infecções por Mycobacterium não tuberculoses. Macrolídeos, rifamicinas e aminoglicosídeos são incluídos frequentemente, mas os regimes contra Mycobacterium não tuberculoses variam amplamente de acordo com os organismos. Quem que são as Mycobacterium não tuberculoses? São essas aqui, ó: Avium intracelulare, quelone, abscessus, cansaci, fortuitum e lepre. Então vamos lá. Quimioterapia contra tuberculose. A gente pode chamar os antibióticos também de quimioterápicos, tá? O Mycobacterium tuberculosis cresce lentamente e exige tratamento que pode durar de meses a anos. E isso é um grande fator limitante do sucesso, porque a duração do tratamento faz com que o paciente abandone esse tratamento. E, sobretudo, pode ser que esse paciente deixe de sentir os sinais e os sintomas ao longo desse tempo. E aí o paciente já acredita que está bem e falha na utilização dos antibióticos ou desiste da terapia. E isso é bem problemático porque isso acabará selecionando bactérias resistentes. E essas bactérias resistentes irão se instalar novamente, colonizar os órgãos e podem trazer problemas muito piores posteriormente. Então, a infecção por a tuberculose de infecção tuberculosa latente pode ser tratada por 9 meses com monoterapia por isoniazida ou com 12 doses, uma por semana, de isoniazida de 900 mg e rifapentina de 900 mg. Já a tuberculose ativa precisa ser tratada com vários fármacos, então faça uma associação sinérgica. O tratamento contra a tuberculose suscetível aos fármacos dura no mínimo 6 meses, ao passo que o tratamento da tuberculose multiresistente geralmente também dura 2 anos. Em média, pode durar mais. Quais são as estratégias para retardar a resistência desses fármacos? Então, quando a gente fala de tuberculose, quando a gente fala de antibacteriano, o foco é o tratamento daquele paciente. Primeiramente, eliminar aquela bactéria que está agredindo os tecidos. Só que a segunda preocupação do profissional de saúde é evitar a resistência bacteriana. Então, conforme os antimicrobianos se distribuem no mercado, são prescritos,
Podem existir pacientes que têm uma infecção tuberculosa latente, mas receberam uma prescrição com o antimicrobiano como se aquilo fosse uma gripe, né? E aí essas cepas, essas estirpes bacterianas, vão adquirindo resistência contra esses fármacos. Porque os tratamentos para resfriados e gripes têm curta duração. E aquelas bactérias estão ali lentamente se multiplicando, absorvendo nutrientes e podendo transferir para a sua linhagem os mecanismos de resistência associados. Então, populações de Mycobacterium tuberculosis contêm um pequeno número de organismos que são naturalmente resistentes a algum fármaco em particular. Como essas populações se multiplicam lentamente, elas ficam presentes no organismo por muito tempo. Então elas vão se adaptando a quaisquer medicamentos que são administrados, sobretudo os antimicrobianos. Sob pressão seletiva de tratamentos inadequados, especialmente de monoterapias, essas tuberculoses resistentes podem emergir como população dominante. Então aquela bactériazinha lá que estava numa concentração relativamente baixa, diferentemente das demais, dentro daquela população micobacteriana, ela tem resistência, adquiriu uma resistência. Dentro de alguns meses, talvez essa micobactéria resistente seja a integrante mais numerosa daquela população bacteriana. E aí nós temos um problema. É necessário um tratamento com vários fármacos para driblar essa resistência. A associação sinérgica de antibacterianos. O tratamento multifármacos é sempre empregado para suprimir esses organismos resistentes. Os fármacos de primeira linha, isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida, são os preferidos por sua eficácia alta e incidência de toxicidade aceitável. Então, quando se utilizam esses vários fármacos, a capacidade que se tem de eliminar esses micro-organismos é maior, mas o paciente precisa aderir ao tratamento. A doença ativa requer sempre um regime de tratamento multifármacos e, preferencialmente, 3 ou mais que comprovem atividade in vitro contra o isolado. Aqui é identificada a importância do isolado, do teste bioquímico, microbiológico dessas cepas, dessas estirpes bacterianas. Então, no dia a dia, de acordo com a experiência do profissional que é o prescritor, existe sim a utilização de antibacterianos nos pacientes sem que seja feita essa análise, testes microbiológicos, por exemplo, de um muco que é proveniente do pulmão, etc. É lógico que o ideal seria que esse tratamento começasse dessa forma, de forma empírica, até que se obtivessem os resultados desses testes microbiológicos para identificar as cepas. Porque por mais que o prescritor tenha uma experiência muito grande no tratamento daquela população específica, pode ser que essa pessoa tenha adquirido a infecção viajando em outro local, em contato com, indivíduos de outros lugares, e aí mude aquilo que se espera de uma infecção bacteriana. Então esse seria o ideal. Aqui, na tuberculose, a identificação microbiológica da cepa e da susceptibilidade que ela tem aos fármacos antibacterianos é muito importante, por conta dessa resistência. Então tem que se retirar muco, principalmente do pulmão, líquido pulmonar, fazer a cultura microbiana e aí testar todos esses fármacos nesses isolados que foram obtidos através das amostras biológicas. Então, faz-se uma placa com meio de cultura, uma placa de vidro, é como se fosse um pires, com meio de cultura dentro. Vocês já viram isso na microbiologia, né? E aí, a bactéria
é semeada em pour plate. Então, o meio de cultura é feito, esterilizado e fica aguardando aqui. Então, a gente tem um meio de cultura aqui. Quando esse meio de cultura está numa temperatura lá de 15 graus, 16, 17 graus, ele ainda está líquido, a colônia bacteriana que foi isolada é dispersada dentro do meio de cultura. E isso é homogeneizado. Depois esse meio é semeado na placa. Esse meio semeado na placa, após essa semeadura por plate, que acontece pela dissolução da colônia bactéria em todo o meio de cultura, quando ele crescer, quando essas bactérias se multiplicarem, elas irão tomar toda a placa completamente. Mas aí, no momento dessa inoculação por plate, após a secagem do meio, né, o endurecimento dele, são colocados pequenos discos contendo esses antibacterianos. Esses discos vão difundir o antibacteriano no meio de cultura. E aí o crescimento bacteriano começa a acontecer. Aquele antibacteriano que tem uma eficácia excelente contra essas cepas, em volta dele não cresce a bactéria. E aí você vai perceber quem são os melhores candidatos, portanto, para o tratamento. Pode ser que tenha que ser realizada uma mudança no regime antibacteriano, por exemplo, né? Então, essa é uma das vantagens da identificação e do cultivo no teste microbiológico, de suscetibilidade dos micro-organismos. E aí eu consigo definir, poxa, essa bactéria, essas cepas presentes nesse paciente são resistentes ao fármaco X, Y, Z, mas são susceptíveis ao fármaco Y. E aí ele entra na terapia. Ok? Embora possa ocorrer melhora clínica nas primeiras semanas, o tratamento deve continuar por muito mais tempo para eliminar os micro-organismos persistentes e prevenir recaídas. Aqui no gráfico, a gente tem uma porcentagem de resistentes, de micobactérias resistentes, em comparação aos dias após o início do tratamento. Então, conforme o tratamento se inicia, aquela bactéria resistente vai se multiplicar enquanto as demais que não apresentam essa resistência irão perecer. Esses genes de resistência podem ser transferidos para as outras bactérias. E aí, essas bactérias resistentes é que passam a se multiplicar. Então aí, ó, com 120 dias, com 2 meses de tratamento, a gente tem uma população resistente, quase que uma população microbiana composta quase que completamente por micobactérias resistentes. E é desses 120 dias para frente que tem que continuar o tratamento com até mais severidade para eliminar essas bactérias resistentes. Aqui não é o exemplo com os fármacos que foram citados para o tratamento, isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida. Esse foi um tratamento feito com streptomicina, que pode ser que a bactéria pode desenvolver resistência até mais facilmente. Estratégias para retardar a resistência. Continuando aqui. A aderência do paciente ao tratamento pode ser baixa se o regime de multifármacos durar 6 meses ou mais. Então, é preciso que você convença esse paciente de que mesmo que ele pare de sentir os sinais e sintomas, ele precisa continuar com o tratamento antimicrobiano, caso tenha sido diagnosticado aí com tuberculose. Uma estratégia de sucesso para obter melhores taxas de tratamento completos é o tratamento observado diariamente, também conhecido como TOD. Os pacientes tomam o medicamento enquanto são observados por um membro da equipe de saúde, mas também dá certo se um membro da família ficar observando esse paciente. Ele revelou a redução de resistência aos fármacos, bem como aumentou as taxas de cura. Porque se o paciente conduz o tratamento corretamente, a probabilidade de produzir resistência diminui e aumenta as taxas de cura.
Isoniazida, mais especificamente, junto com a rifampicina, é um dos 2 fármacos mais importantes contra a tuberculose. Qual é o mecanismo de ação? A isoniazida é um profármaco ativado pela catalase peroxidase micobacteriana. Então, uma enzima micobacteriana vai transformar a isoniazida no seu metabólito ativo. Aí, a isoniazida atinge as enzimas proteína transportadora acilredutase e beta-cetoacil ACP sintetase. Então, depois que a isoniazida é ativada lá dentro da própria bactéria, ela ataca essas 2 enzimas, que são essenciais para a síntese do ácido micólico, que é o componente da parede celular das micobactérias. A inibição do ácido micólico resulta em ruptura da parede celular bacteriana. E aí essa bactéria tem problemas para se multiplicar. Esse é o mecanismo de ação. Rifampicina tem uma atividade antimicrobiana mais ampla do que a isoniazida e pode ser usada como parte do tratamento contra diferentes infecções bacterianas. Como rapidamente surgem cepas resistentes no monotratamento, ela nunca é usada como único fármaco para tratar a tuberculose ativa. Qual que é o mecanismo de ação da rifampicina? Ela bloqueia a transcrição do RNA. Então, da bioquímica vocês têm essas informações, né? DNA é transcrito em RNA, o RNA é traduzido em proteínas. Então, se as enzimas que promovem a transcrição do RNA são bloqueadas, não tem RNA mensageiro se tornando proteínas dentro dessa bactéria. Sem proteínas, como é que ela vai executar suas rotas bioquímicas? Então, ela interage com a subunidade beta da RNA polimerase, DNA dependente da micobactéria. E aí a bactéria está enroscada, porque sem proteínas não dá para sobreviver. Pirazinamida é um fármaco sintético ativo por via oral de curso curto, usado em associação à isoniazida, à rifampicina e ao etambutol. O mecanismo de ação preciso da pirazinamida ainda é desconhecido. Ela precisa ser hidrolisada pela pirazinamidase a ácido pirazinoico, que é a sua forma ativa. Algumas cepas resistentes não têm a enzima pirazinamidase. A pirazinamida é ativa contra o bacilo da tuberculose em lesões acídicas e em macrófagos. Ela é destruída por todo o organismo e entra no líquido cérebro-espinhal. Líquor. A pirazinamida pode contribuir para a toxicidade hepática. A retenção de ácido úrico é comum, mas raramente ocorre ataque de gota. A maior parte do benefício clínico da pirazinamida ocorre no princípio do tratamento. Por isso, seu uso é interrompido em geral após 2 meses de um tratamento de 6 meses. Então, continuar com a pirazinamida depois desses 2 meses é simplesmente uma forma de induzir resistência nas bactérias. Por isso que ela tem um curso curto. É utilizada por pouco tempo porque é muito mais eficiente nos primeiros 2 meses de tratamento. E depois ela pode ser substituída por outro fármaco. Etambutol é um bacteriostático específico contra micobactérias. Inibe uma outra enzima, a arabinosiltransferase, uma enzima importante para a síntese da parede celular das micobactérias. É usado em combinação com a pirazinamida, isoniazida e rifampicina, dependendo de dados de cultura e suscetibilidade. Então vejam novamente aí a importância da cultura das bactérias presentes naquele órgão. O etambutol pode ser suspenso ao se determinar que o isolado é suscetível a isoniazida, rifampicina e pirazinamida. Então o tratamento empírico pode começar até mesmo com esses 4 fármacos. E aí depois dos testes microbiológicos, da suscetibilidade bacteriana, ele pode ser retirado do tratamento. É bem distribuído pelo organismo, a penetração no sistema nervoso central é mínima e é questionável sua adequação à meningite tuberculosa. O etambutol e seus metabólitos são excretados principalmente na urina. Aqui um resumão para vocês das características dos fármacos de primeira escolha
para o tratamento da tuberculose. Temos aí o etambutol, isoniazida, pirazinamida e rifampicina. Os efeitos adversos e alguns comentários a respeito desses fármacos. Resumão para a prova. Vamos para outra doença causada por micobactérias? Hanseníase. Pode ser tratada de maneira eficaz com dapsona e rifampicina, acrescentando clofazimina nos casos multibacilares. Então pode existir também uma infecção por vários bacilos micobacterianos, causando a hanseníase. Dapsona é relacionada estruturalmente a sulfonamidas e de modo similar inibe a hidropteroatosintetase, que participa da via de síntese do ácido fólico lá nas bactérias. Então impede que essa bactéria sintetize novas moléculas de DNA, já que o ácido fólico é utilizado para fabricar novas moléculas de DNA. É bacteriostática para Mycobacterium lepre, mas cepas resistentes podem ser encontradas. Clofazimina é um corante fenazina. Seu mecanismo de ação pode envolver a ligação ao DNA, embora mecanismos alternativos tenham sido propostos. Sua propriedade redox pode levar à formação de radicais de oxigênio citotóxicos, que são tóxicos lá na bactéria. A clofazimina é bactericida para Mycobacterium lepre e tem atividade potencialmente útil contra a Mycobacterium tuberculosis e as Mycobacterium não tuberculoses. Depois da administração oral, a clofazimina se acumula nos tecidos, permitindo o tratamento intermitente, mas não entra no sistema nervoso central. É por isso que ela se adapta ao tratamento de Mycobacterium lepre, porque se acumula nos tecidos. Aqui na figura ao lado, um paciente com hanseníase antes do tratamento e depois do tratamento. 6 meses de um tratamento multifarmacológico. As doenças infecciosas... Aqui a gente termina os antimicobacterianos e entramos nos antifúngicos. As doenças infecciosas causadas por fungos são denominadas micoses e com frequência são de natureza crônica. Bem parecidos com as micobactérias, né? É como se elas estivessem aí num estado de transição entre as bactérias comuns que a gente verifica no dia a dia e os próprios fungos, porque os tratamentos também costumam ser muito duradouros. Só que o motivo do tratamento duradouro não é a multiplicação lenta e a capacidade de se esconder dentro das nossas próprias células. O problema é que as células fúngicas são muito parecidas com as nossas células. Os fungos também são eucariotos. Então, bioquimicamente falando, nós guardamos muitas semelhanças com as células fúngicas. E, por conta disso, não é possível usar doses muito grandes dos antifúngicos, porque elas seriam agressivas contra nós mesmos. Então, são necessárias doses menores, mas por muito tempo é compensada essa incapacidade de obter doses grandes do fármaco, altas concentrações do fármaco, pelo tempo de tratamento. E aí o tempo então se estende por vários meses, pode se estender por vários meses, né? É por isso que essas doenças são de natureza crônica. As infecções micóticas podem ser superficiais e envolver apenas a pele. Então existem micoses cutâneas que se limitam até a epiderme. E outras podem penetrar a pele, causando infecções subcutâneas ou sistêmicas. As características dos fungos são tão singulares e diversas que eles podem ser classificados em seu próprio reino. Diferentemente de bactérias, os fungos são eucariotos, com paredes celulares rígidas, compostas largamente de quitina em vez de peptidoglicano. Então, até o polímero que reveste a parede celular dos fungos é diferente do polímero que reveste as bactérias. Um componente característico da maioria das paredes celulares bacterianas é o peptidoglicano. E nos fungos nós temos a quitina. Além disso, as membranas celulares dos fungos contêm ergosterol, em vez de colesterol, encontrado nas membranas de mamíferos.
Então essa é uma diferença, veja. Em nós, né, nas nossas células eucarióticas, o componente que dá fluidez às membranas é o colesterol. No caso dos fungos, é o ergosterol. Então isso é um bom alvo terapêutico, não acham? Imaginem que eu consiga inibir a biossíntese de ergosterol com o fármaco. Não tem biossíntese de ergosterol nas nossas células, mas na célula do fungo sim. Então tá aí um bom alvo terapêutico, né? Essas características estruturais são úteis no direcionamento dos fármacos quimioterápicos contra as infecções fúngicas. Aqui o resumão de todos esses fármacos contra micoses subcutâneas e sistêmicas: anfotericina B, anidulafungina, caspofungina, cetoconazol, flucitosina, fluconazol, itraconazol, micafungina, posaconazol, voriconazol. E contra as micoses cutâneas: butenafina, butoconazol, ciclopirox, clotrimazol, econazol, griselfulvina, miconazol, naftifina, nistatina, oxconazol, sertaconazol, sulconazol, terbinafina, terconazol, tioconazol, tounaftato. As infecções fúngicas em geral são resistentes aos antimicrobianos, assim como as bactérias são resistentes aos antifúngicos. Aqui uma célula fúngica eucariótica, ou seja, agora ela tem núcleo, e alguns alvos celulares dos nossos antifúngicos. A griselfulvina, por exemplo, ela impede a formação do fuso mitótico. Então, quando vai acontecer a mitose dessa célula, o DNA se empacota em cromossomos, os cromossomos são duplicados e os fusos mitóticos puxam esses cromossomos para as extremidades da célula, para que seja feita uma separação lá no meio dessa célula, e aí eu tenho o evento da mitose. Se eu não tenho a formação do fuso mitótico, não tem mitose. A célula não vai se dividir. E aí essa célula provavelmente vai morrer. É o que a griselfulvina faz. Antifúngicos que atuam na síntese de DNA. Flucitosina é um exemplo. Antifúngicos que atuam na membrana plasmática. A anfotericina B. E antifúngicos que atuam lá na formação da parede celular. Equinocandinas. E ainda temos também os imidazóis e triazóis que atuam no retículo endoplasmático, inibindo a síntese do ergosterol, que é uma característica típica dessas células. Então, as enzimas que produzem o ergosterol se tornaram um alvo desses fármacos, ok? Vamos começar então. A anfotericina B é um antifúngico natural produzido por Streptomyces nodosus. Então, os próprios fungos produzem antifúngicos, tá? Para combater e tentar sobreviver no mundo. Apesar de seu potencial tóxico, a anfotericina B é o fármaco de escolha no tratamento de micoses sistêmicas que ameaçam a vida. Qual que é o mecanismo de ação da anfotericina B? Ela se liga ao ergosterol nas membranas plasmáticas das células dos fungos sensíveis. Então, novamente, as diferenças celulares se tornam alvos. Ali ela forma poros, canais, que precisam de interações hidrofóbicas entre o segmento lipofílico do antifúngico e o esterol. O poro desorganiza a função da membrana, permitindo o vazamento de eletrólitos, particularmente potássio e pequenas moléculas, resultando na morte da célula. Muito parecido com o sistema complemento, que a gente já viu em alguma etapa da bioquímica, lá quando a gente estudou as proteínas. São proteínas de especial interesse porque elas desencadeiam uma série de reações que culminam na polimerização da proteína C9 na membrana plasmática de bactérias presentes na circulação sanguínea. E aí aquele complexo abre um poro na membrana. Muito semelhante à atuação aqui da anfotericina B.
Então, acompanhe comigo na figura. A anfotericina B interage hidrofobicamente com o ergosterol na célula do fungo, formando um poro. Então, a anfotericina B se liga aqui ao ergosterol, presente na membrana. Isso abre um poro. Nesse poro, nós submeteremos essa bactéria a um desequilíbrio osmótico. Então, pode escapar íons interessantes junto com a água, pode entrar água nessa célula fúngica, e aí a gente tem a ruptura dessa célula fúngica por questões osmóticas. Potássio e outras pequenas moléculas podem deixar a célula. O potássio e outras pequenas moléculas são perdidos através do poro, causando a morte celular. Porque sem esses eletrólitos, como é que a célula vai conduzir suas reações bioquímicas? Fica difícil. Então esse é o modelo do poro formado pela anfotericina B na membrana lipídica bimolecular do fungo. Antifúngicos azóis. Qual que é o mecanismo de ação? Os azóis são predominantemente fungistáticos. Eles inibem a C14-alfa-desmetilase, enzima do fungo, bloqueando assim a desmetilação do lanosterol e em ergosterol. Novamente, a rota biosintética do ergosterol sendo atacada, que é o principal esterol das membranas dos fungos. A inibição da biossíntese do ergosterol desorganiza a estrutura fúngica da membrana, o que, por sua vez, inibe o crescimento da célula. Contraindicações. Esses azóis são considerados teratogênicos e devem ser evitados em gestantes, a menos que o benefício potencial supere os riscos ao feto. Então vejam, meus amigos, qual que é o problema dos fungos. Por atuarem em enzimas que pertencem ao fungo, ok, mas eucarióticas, pode ser que nós tenhamos enzimas semelhantes no nosso organismo. É por isso que eles são teratogênicos. Naquela etapa em que o embrião está se desenvolvendo, a sensibilidade do embrião é muito grande a esses fármacos. Então podem ser afetadas enzimas ali, naquele bebê que está se desenvolvendo, tá? Então, como exemplo aí de azóis, né, o lanosterol. O fluconazol inibe a transformação do lanosterol em ergosterol. Sem o ergosterol, a inibição da sua síntese, ocorre uma desorganização da função da membrana, aumentando a permeabilidade da membrana plasmática do fungo. E aí nós temos um problema, o fungo não consegue sobreviver. Fluconazol, outro exemplo de antifúngico azol. Foi o primeiro membro da classe dos antifúngicos triazóis. Ele é menos ativo, é o menos ativo de todos os triazóis, com a maioria do seu espectro limitado a leveduras e alguns fungos dimórficos. Não tem utilidade no tratamento da aspergilose ou da zigomicose. Ele é altamente ativo contra Candida neoformans e certas espécies de Cândida, incluindo Candida albicans e Candida parapsilosis. A resistência é uma preocupação com outras espécies, incluindo Candida krusei e Candida glabrata. O fluconazol é usado na profilaxia contra infecções fúngicas invasivas em receptores de transplante de medula e é eficaz contra a maioria das formas mucocutâneas de candidíase. Esse aqui é campeão de vendas na farmácia por conta dessas formas mucocutâneas de candidíase. Vocês sabem para quê, sabem até melhor que eu em relação a isso. A questão é que os azóis são teratogênicos. Então, nesse momento da dispensação, nós sempre lembramos para a mulher que seria interessante que ela fizesse um teste. Se ela tem parceiro fixo, se ela é casada, para verificar se possivelmente ela está grávida, com poucas semanas, com poucos dias. E evitar que esse fluconazol cause problemas àquele embrião. Eu não tenho tanta experiência nisso, mas eu acho que a mulher pode ficar grávida aí por 2, 3 meses sem perceber, né? Talvez 3 meses não, mas 1 mês e meio sim. Então,
nós sempre fazemos essa recomendação. Então, nós devemos nos lembrar disso, porque essas infecções mucocutâneas de Cândida, nas partes íntimas, são muito, muito, muito comuns. A gente chega a esgotar o estoque de fluconazol mensalmente, antes de acabar o mês, né? Ele é usado comumente como tratamento oral, de dose simples contra vulvovaginite por candidíase. Está disponível em formulações de uso oral ou intravenosa. É bem absorvido após a administração oral e distribui-se amplamente pelos líquidos e tecidos do organismo. A maior parte do fármaco é excretada e inalterada por via renal e as doses precisam ser reduzidas em pacientes com disfunção renal, portanto. Os efeitos adversos mais comuns com o fluconazol são náuseas, êmese, cefaleia e urticária. Pode ocorrer hepatotoxicidade e o fármaco deve ser usado com cautela em pacientes com disfunção hepática. Bom dia. Itraconazol é um triazol sintético que tem amplo espectro antifúngico comparado com o fluconazol. Então, o itraconazol abrange um número de fungos mais amplo do que o fluconazol. Ele é atualmente o fármaco de escolha para o tratamento de blastomicose, esporotricose, paracoccidioidomicose e histoplasmose. Ele raramente é usado para o tratamento de infecções por espécies de Cândida e aspergilos, devido à disponibilidade de fármacos novos e mais eficazes. O itraconazol está disponível em 2 formas farmacêuticas de uso oral, cápsula e solução oral. Cápsula e solução oral. A cápsula oral deve ser ingerida com alimento e, idealmente, com uma bebida ácida, para aumentar a absorção. Em contraste, a solução deve ser tomada com o estômago vazio, pois a alimentação diminui a sua absorção. Aqui, invariavelmente, a gente vai ver os conceitos que foram adquiridos lá no início, que a gente comentou sobre farmacocinética e farmacodinâmica, né? Então, a cápsula é ideal que seja absorvida junto com o alimento e uma bebida ácida. A solução oral tem que ser de jejum. O fármaco se distribui bem na maioria dos tecidos, incluindo ossos e tecido adiposo. É biotransformado extensamente no fígado e o fármaco e seus metabólitos são excretados na urina e nas fezes. Efeitos adversos incluem náuseas, êmese, urticária, hipopotassemia, hipertensão, edema e cefaleia. Pode ocorrer hepatotoxicidade, especialmente quando é administrado com outros fármacos que afetam o fígado. Então, por mirarem em enzimas do fungo como um efeito adverso, parece que as nossas enzimas hepáticas também são afetadas. Existem pacientes que são mais suscetíveis, mas a utilização desses medicamentos pode afetar o fígado. Ok? Essas enzimas dos fungos se parecem com as enzimas do complexo CYP450. Então, pode ser que essas enzimas estejam sendo inibidas pelos antifúngicos e também sobrecarregadas, porque essas enzimas é que degradam esses fármacos, né, lá no fígado, para que sejam posteriormente eliminados. Elas fazem com que haja a biotransformação. Agora, imagina isso num paciente que já utiliza outros medicamentos também degradados no fígado. Hepatotoxicidade. E aí um resumão para vocês dos antifúngicos triazóis. O espectro de atividade de aí fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol. O espectro de atividade, vias de administração, biodisponibilidade oral, concentração do fármaco afetada por alimento ou pH gástrico. E aqui é interessante saber porque o alimento pode afetar aí o itraconazol, a solução oral. Ligação a proteínas, via primária de eliminação, a enzima citocromo P450 inibida. Então vejam que esse é o fator limitante desses fármacos. Como a célula eucariótica se parece com a nossa, pode ser que eles inibam nossas enzimas CYP450 hepáticas. E aí é que nós temos problemas.
É por isso que as doses dos antifúngicos são menores, para que esse tratamento demore e consiga eliminar o fungo. Uma dose muito grande de antifúngico seria prejudicial para as nossas próprias células. Mataria o fungo, sim, mas nos prejudicaria bastante também. Que eles são capazes de inibir essas enzimas do complexo citocromo P450. Beleza? Agora as micoses cutâneas da pele. Redundância, né? Os fungos tipo bolor que causam infecções cutâneas superficiais são denominados dermatófitos ou tinhas. As infecções por tíneas são classificadas pelo local atingido. Tinea pedis, por exemplo, se refere à infecção nos pés. As dermatomicoses comuns, como as infecções por tinhas, que aparecem com anéis ou manchas arredondadas, com centros mais claros, são referidas como ringworm. Essa é uma denominação incorreta, pois o quadro é causado por fungo e não por verme. Né? Worm seria verme. Os 3 fungos distintos que causam a maioria das infecções cutâneas são Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton. Qual o mecanismo de ação dos fármacos usados contra micoses cutâneas? Existem fármacos que inibem a esqualeno-epoxidase. Novamente, inibindo uma enzima do fungo. Estes fármacos atuam inibindo a esqualeno-epoxidase, bloqueando assim a biossíntese do ergosterol. O lipídio presente na membrana do fungo, que confere flexibilidade para a membrana plasmática da célula fúngica. Né? Então, novamente, um alvo, só que inibindo essa enzima esqualeno-epoxidase. Então, se você acompanhar comigo aqui na figura, terbinafina, naftifina, butenafina, inibindo a esqualeno-epoxidase. A esqualeno-epoxidase é responsável por transformar o esqualeno em ergosterol. Se eu não tenho ergosterol, morte das células do fungo. E esse esqualeno acumulado pode dar origem a produtos tóxicos no interior da célula. E morte das células do fungo também é um resultado disso. Então é um ponto-chave da sobrevivência do fungo que é afetado. Né? O acúmulo de quantidades tóxicas de esqualeno resulta em um aumento da permeabilidade da membrana e morte da célula fúngica. São exemplos dessa classe aí, como já citado, terbinafina, naftifina e butenafina. Griseofulvina causa ruptura do fuso mitótico e inibição da mitose do fungo. Então ela é usada ali na pele. Será que dá para usar a griseofulvina sistêmica? Acho difícil. Porque se atua na ruptura do fuso mitótico do fungo, será que não atua na ruptura do nosso fuso mitótico também? Por serem ambas células eucarióticas? É por isso que ela é utilizada nas micoses cutâneas, em que não há distribuição sistêmica dos fármacos. Nistatina, sua estrutura química e mecanismo de ação e perfil de resistência se assemelham aos da anfotericina B. Ela é usada para o tratamento de infecções cutâneas e orais por Cândida. Ciclopirox inibe o transporte de elementos essenciais na célula fúngica, interrompendo a síntese de DNA, RNA e proteínas. Por ser usado na superfície da pele, pode afetar DNA e RNA tranquilamente, porque não será absorvido de forma sistêmica. Ele é eficaz contra Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum, Cândida e Malacésia. Está disponível em formulação injetável. E tem também o shampoo com ciclopirox a 1%, usado contra dermatite seborreica, Tinea pedis, Tinea corporis, Tinea cruris, candidíase cutânea e Tinea versicolor podem ser combatidas com pomada, gel ou suspensão a 0,77%. Então ele compõe aqueles
fármacos, né, pomadas, talcos, que são utilizados para o tratamento aí desses fungos, principalmente nos pés. Beleza? Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês. Essa semana monta a nossa prova. E vou deixar um questionário com vocês também. Questionário 3, prova 7, beleza? Mas assim, professor, bom dia. Bom dia. Para entregar tudo no dia da prova, questionário? Não, o questionário eu vou deixar em aberto aí. Ah, então tá bom. Tá? Show. Obrigada. Ficamos assim. Boa semana, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, Antônio. Obrigado. De nada.